Capítulo 8. Amélia imaginou que era dele quem a abraçava, tentando acalmar seu coração acelerado. Eram os braços dele que a envolviam. Era a respiração dele que ela sentia acariciando seus cabelos. O relacionamento dela com Dali começou com admiração e companheirismo após a morte do pai dela. Ela ficou tão transtornada ao voltar da faculdade e descobrir que ele estava doente havia meses e não tinha lhe contado. Menos de uma semana após sua formatura, ele morreu, deixando-a sozinha no mundo. Foi Dali, o advogado de seu pai, quem a salvou de sua dor. Ele explicou como seu pai queria que ela terminasse os estudos e não se prendesse a um homem doente e moribundo. Amélia herdou a empresa de perfuração de gás fundada por seu pai, e em pouco tempo ela e Dali começaram a passar cada vez mais tempo juntos, tentando garantir que o conselho não assumisse o controle e a excluísse das decisões. Trabalhando tão próximos, ela logo percebeu que estava apaixonada por ele. Dali tentara ao máximo convencer Amélia de que era velho demais para ela, 10 anos mais velho, e que ela seria mais feliz casada com um homem mais jovem. Mas ela o amava demais para dar ouvidos a tais bobagens. Era ele quem ela queria. E depois de um ano, ele a pediu em casamento, embora ainda não tivessem marcado a data, mesmo depois de 2 anos. Dali fez o possível para fazê-la feliz, tentando garantir que ela não sentisse falta de nada. Mas nisso, ele falhou um pouco. Ele trabalhava demais, e por muito tempo para o gosto dela, muitas vezes perdendo jantares e comemorações de feriados. Depois dos primeiros 6 meses, ela começou a se perguntar se havia cometido um erro ao ficar noiva dele. Mas ainda o amava demais para jogar fora a ideia de uma vida juntos. Pensar em Dali fazia seu coração doer de dor. O choque que ele sentiria ao saber do acidente seria terrível, e seu médico já havia conversado com ele diversas vezes sobre a importância de diminuir o estresse e aproveitar a vida. Seu desaparecimento não ajudaria em nada. Amélia sentiu lágrimas nos olhos ao pensar em como ele reagiria à notícia. Imaginando Dali andando de um lado para o outro em seu escritório, o cabelo despenteado, a gravata frouxa em volta do pescoço. Ela não estaria lá para confortá-lo, para assegurar-lhe que tudo ficaria bem. Caleb se mexeu em seus braços, a puxando para mais perto e trazendo-a de volta ao presente. Quem era aquele homem? Aquele estranho? Por que ele vivia sozinho no meio do nada? Estaria fugindo de algo? Seria um criminoso? Amélia balançou a cabeça em resposta à última pergunta. Se ele representasse um perigo, não teria se dado ao trabalho de salvá-la. Poderia tê-la deixado congelar até a morte, mas em vez disso, trouxe ela para um lugar quente e seguro, longe dos animais. Se tivesse a intenção de machucá-la, já tive muitas oportunidades antes, e parecia genuinamente envergonhado de sua ereção. A única coisa que ela sabia com certeza era que ele estava excitado. Há quanto tempo ele não estava com alguém? Caleb acordou lentamente, com a cabeça encostada na de Amélia. Com cuidado, se levantou e olhou para ela. Ela retribuía o olhar, a dor ainda estampada em seu rosto. Como você está se sentindo? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Meu ombro, disse ela, tentando disfarçar a dor que sentia na voz. Eu coloco de novo para você, ofereceu ele, tirando o braço de cima dela. Vamos levantar. Tá bem, disse ela, com dificuldade para se mover. Com um leve empurrão de Caleb, ela conseguiu se levantar. Obrigada, suspirou ela, apoiando-se numa cadeira. Ao levar a mão ao fogão, não sentiu nenhum calor emanando dele. Droga! Praguejou ela, irritada consigo mesma por não ter conseguido manter o fogo aceso. Eu devia ter colocado mais lenha. Não se preocupe com isso, disse Caleb, tentando acalmá-la e aproximando-se dela com as bandagens nos braços. Eu vou cuidar disso. Ai, gritou Amélia, enquanto ele cruzava o braço dela sobre o peito e o prendia firmemente no lugar. Desculpe, Caleb sussurrou, consciente de que desta vez os ferimentos dela eram culpa dele. Eu deveria ter sabido que não devia ter entrado no gelo tão cedo. Quando o braço de Amélia finalmente ficou imobilizado, ele foi até o fogão e, depois de limpar bem as cinzas, acendeu um novo fogo. Enquanto o calor começava a preencher a pequena cabana,
Caleb preparou mais chá de casca de salgueiro e fez uma fornada de pão sírio, colocando uma xícara fumegante na frente de Amélia. Caleb sentou-se em frente a ela, com a sua própria xícara, colocando o prato de pão entre eles. Sinto muito pelo que aconteceu ontem, disse ele, observando ela tomar pequenos goles. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Droga! Exclamou, batendo a mão na mesa. Eu nunca deveria ter saído. Está tudo bem, respondeu Amélia suavemente, um pouco assustada com o gesto. Você está vivo. Estou. Uiva. Podia ter sido muito pior do que machucar meu ombro de novo. Percebendo a lógica das palavras dela, Caleb permaneceu em silêncio, rasgando uma fatia de pão em pedaços, sem sequer se dar ao trabalho de comer nenhum deles, enquanto o chá fazia efeito em seu organismo, aliviando as dores em seu corpo. Amélia olhou ao redor e viu as roupas que haviam abandonado na noite anterior no chão. Ao levantar uma camisa, ela descobriu que as partes do tecido que não haviam sido expostas ao forno ainda estavam úmidas. Elas ainda estão úmidas, disse Amélia, segurando a camisa perto do calor do fogão. Tem uma corda lá no galpão que deve servir como um bom varal, disse Caleb, feliz por ter algo para fazer, além de ficar de mau humor. Eu consigo fazer isso, respondeu ela, querendo ser útil. Se você estender o varal, eu estendo as roupas. Não com o ombro, respondeu ele, colocando o revólver na cintura. Meu ombro não está tão ruim, disse ela, virando o lado esquerdo para longe dele. Não, disse Caleb, assustando ela ao dar um passo para ficar em frente a ela. Nós dois sabemos que você se machucou, continuou ele, vestindo um suéter. Me puxar pelo gelo, subir a colina e nos fazer tirar a roupa e nos enrolar em cobertores não te ajudou em nada. Quero que você mantenha o braço imobilizado por pelo menos mais uma semana. Há algo que eu possa fazer? Perguntou Amélia, sabendo que ele tinha razão. Sim, disse ele, se dirigindo à porta. Tome seu chá e coma um pouco de pão. Sabendo que não adiantava discutir, já que seu ombro doía só de ficar parada, ela pegou um pedaço de pão sírio do prato e deu uma mordidinha. A textura era seca e borrachuda ao mesmo tempo, e ela tentava decidir qual era pior. Mergulhá-lo no chá ajudou um pouco, e quando Caleb voltou com a corda, ela já tinha conseguido comer 2. Devemos lavá-las primeiro? Perguntou ela, apontando para as roupas, enquanto ele as recolhia do chão. Não, respondeu Caleb, pendurando cada peça de roupa na corda. Se nossas roupas estiverem muito limpas, os animais vão se afastar da área e minha armadilha vai por água abaixo. Sempre que ela tentava ajudar, Caleb mandava ficar quieta. Se você não ficar quieta, disse ele finalmente, exasperado, vou pegar um pedaço dessa corda e te amarra na cadeira. Amélia abriu a boca para responder com veemência, mas pelo olhar de Caleb, percebeu que ele estava falando sério. Desculpe. Ele se desculpou, se ajoelhando na frente dela. Eu só não quero que você se machuque ainda mais. A vida aqui fora já é difícil o suficiente mesmo com 2 braços bons. Continuou ele, olhando para ela através de sua vasta cabeleira. Preciso que você me ouça e faça o que eu digo. Eu fiz isso ontem, respondeu Amélia, irritada e indignada por ser tratada como criança. Caleb ficou imóvel, calado com um olhar sério e profundo.